ela, cuidado com a salmonela, ela, Eita, que assim fica uma delícia aprender. Nós estamos no segundo bloco do Educação, falando sobre como tornar uma aula pra lá de agradável. George, começar esse bloco com você explicando pra gente como é que se ensina a tabela periódica, aquele troço desse tamanho, cheio de letra. A tabela é uma ferramenta importante dentro da química, porque ela traz uma série de informações que a gente vai utilizar em diversas partes da matéria ao longo do ano. E como a gente sabe, tem várias coisas para falar, né? A química tem muitos detalhes. E aí, quando a gente traz para a aula, né, algumas brincadeiras utilizando a tabela periódica, até que é bastante comum o aluno se sente atraído, né? Então, a gente costuma fazer algumas histórias utilizando os símbolos dos elementos. Alguns alunos até acham o nome deles. A gente cria frases ao longo da aula utilizando a tabela periódica e eu utilizo também uma música, também bem simples, para pegar alguns pontos da matéria e poder tornar a dinâmica ali mais interessante. E aí, só para falar da importância disso, eu não sei como é que estão as provas hoje, mas quando eu fiz prova, eu ficava pensando, não, mas aquele elemento é perto de qual que tem do lado dele, porque aí você sabia qual que tinha em cima ou embaixo, e daí dava para resolver a questão. Ainda está assim? Ainda é assim? Quer dizer, a posição dos elementos é importante ou, nesse caso, é só para conhecer, enfim? Hoje, a UERJ ainda utiliza a tabela periódica. Então, você tem o acesso ali à consulta, né, até simples, só precisa mesmo trabalhar bem com aquele material que você recebe. O Enem já não usa a tabela periódica, mas a gente precisa da tabela ao longo do ano para falar dos conteúdos que o Enem vai abordar, né? E no próprio estudo da química como disciplina, participante da formação do estudante, a gente acaba tendo que ensinar. Mas hoje já não tem mais a necessidade de decorar, né? Hoje a gente trabalha com a consulta da tabela. As brincadeiras que a gente faz é mais para ajudar o aluno a se interessar, né, pela disciplina e lembrar de alguns pontos importantes. Então vamos lá, vamos mandar brasa. Tabela periódica, canta um pouquinho aí pra gente. Eu, quando fui fazer essa música, né, eu pensei, o que pode ser assim, engraçado, diferente, simples, que entre na cabeça. Então eu falei, pegar uma música que todo mundo sabe. Eu falei, aquela música do Sapo Não Lava o Pé, que todo mundo teve infância, sabe dessa música. Aí eu falei, o sapo não lava o pé, não lava, tá, então vou pensar alguma coisa assim. Aí foi, eu analisando a tabela, né, os conceitos básicos, o grupo é na vertical, período é na horizontal, metais representativos de transição e usar metais. Então vou fazer isso, né? Aí foi, o grupo é na vertical, período é na horizontal, metais representativos de transição e usar metais. Metais alcalinos 1A, alcalinos terrosos 2A, calcogênios e halogênios e os gases nobres para fechar. São as 5 famílias, né, os 5 grupos mais importantes da tabela periódica. E é legal trabalhar isso tanto com o ensino médio, mas com o ensino fundamental, né? O 9º ano ele começa a ver a química, e quando você canta uma música assim simples e relativamente bobinha, né? Aí o aluno, caramba, que legal! E começa a cantar aquilo, e às vezes até a gente está querendo dar aula, num dos colégios que a gente trabalha, a gente tem a química para o 6º, 7º anos. 6º, 7º, 8º e 9º, né? E pro 7º ano, quando eu vou dar aula de tabela periódica, canto a música e para eu me libertar dessa música nas outras aulas é uma dificuldade. Porque Fica eu na entro... tua? Não, na minha não, dos alunos. Eu entro para dar aula... Fica na cabeça dele. Pessoal, boa tarde, vamos começar? Música, criança, né? 7º ano, música... Tá bom, vamos cantar, vamos lá. O grupo é na vertical. Aí canta, eles vão, gritam. Na horizontal, tá. Gente, vamos lá, vamos voltar pra aula. Não, o grupo é na vertical. Tá bom, gente, toda a aula aí. Até a gente ir se libertando, leva um tempinho. Então, é uma maneira diferente de trabalhar com essa Agora, matéria. vocês estão falando, você está falando disso, eu estou lembrando, né, quando a gente aprendia português, e eu tinha muitos colegas que faziam isso. Eu, por acaso, não fiz, quer dizer, porque eu ouvi de uma delas e aí gravei um pedacinho, que é como elas sabiam as preposições. Uma vez a gente estava conversando ou fazendo algum exercício, e aí uma parou e falou assim, ante, até, após, blá, 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 blá. Aí eu lembro disso, ante, até, após, quer dizer, ela sabia todas as preposições, porque ela tinha feito um ritmozinho ali, quer dizer, ela tinha feito a métrica dela, impressionante. A história da Revolução Industrial,
como é que você dá essa aula, Napoleão? Um tema muito importante para o vestibular, muito abordado, tanto pelo Enem como pela UERJ. E, bom, eu fui buscar alguma canção que pudesse me auxiliar a ensinar essa disciplina. E o Mário geralmente está ao meu acesso e ao meu alcance e me ajuda nessas canções. Vamos lá, Eu Mário? sempre consigo invadir a aula dele, assim. É uma coisa assim Aí ele vai, tá com incrível, violão, vamos, incrível. a gente A invade. gente vai errando a letra, vai trocando as notas, no final das contas o conhecimento é o que acontece. Não sou, ó gente, ó não, dono dos meios de produção. Eu sou o operário nesse caso. Não sou, ó gente, ó não, dono dos meios de produção. O proletário já nasceu sofrendo muito, trabalhar de sol a sol só para poder se alimentar. Isso já é tristeza demais, é melhor a gente tocar o Ai, mas muito bacana. Eu queria continuar ouvindo, gente. A gente vai querer show daqui a pouco. A história do médico, do conselho que o médico te deu, isso foi para a sala de aula? Eu quero saber. Ah, sim. Isso daí foi um... Eu fiz uma cirurgia na coluna, né? Eu tenho 8 parafusinhos na coluna e tal. Tive um probleminha de hérnia de disco, meio que hereditário e tal. E aí eu sei que eu tava... Inclusive essa semana eu tava dando aula disso. E quando eu falo sobre o sistema nervoso, eu falo sobre as membranas que envolvem o sistema nervoso. Né? Eu falo da dura mater, pia mater, aracnoide, que são as meninges, né? De vez em quando dá aquela inflamação da meningite. E aí eu falo para eles que quando eu fiz a minha cirurgia, infelizmente, na hora de fazer a retirada do disco que ficava nas vértebras, que estava dando problema, teve um cortezinho na dura mater. E o pessoal fez um enxertozinho ali, normal, para fechar o vazamento, porque fica um líquido, que é o líquido cefalorraquidiano, passando ali. E esse líquido começou a vazar um pouquinho. Quando eu estava em casa, sempre que eu ficava sentado ou em pé, assim na minha recuperação, né, eu sentia muita dor de cabeça e tonteira. Aí eu liguei para o meu médico, eu falei, doutor, ele me perguntou, e aí, Mário, como é que tá a recuperação? Ele era um médico baiano, né, muito calmo, senhor fantástico, e ele, rapaz, como é que tá a recuperação? Eu falo, doutor, tá legal, mas tem uma coisa estranha, sempre que eu sinto muita dor de cabeça. Aí ele, rapaz, vê se aí atrás está acumulando líquido na tua cirurgia. Eu falei, tá. Ele falou, então vem amanhã aqui no meu consultório que você deve estar fazendo uma fístula licórica. Eu, tá, mas e aí o que é isso? Ele, não, é que tá vazando líquido cefalorraquidiano, um buraquinho do tamanho de uma agulha, e aí a gente tem que ver o que vai fazer. Aí fui pro consultório, cheguei lá, né, foi um trajeto bem difícil, porque eu tinha que ir de carro, recém-operado, e cada quebra-mola que eu passava, parecia que eu ia quebrar no meio, né? Mas cheguei lá, aí ele olhou pra mim e disse, rapaz, é isso mesmo, não vou nem fazer a ressonância, mas vamos fazer o seguinte, temos duas opções, né? Ou você vai voltar para a mesa de cirurgia, a gente te abre, coloca uma colinha cirúrgica ali e tá resolvido, mas vai ter que te abrir, vai ter que passar por um período de cicatrização novamente. Tem um outro conselho fantástico, né? Fique deitado 10 dias e deixa a natureza agir, que o buraco vai fechar. Né? Eu falei, bem, ele é um médico baiano, ficar deitado é um conselho tradicional, né? É a melhor coisa. Né? E eu falei, mas vou seguir a sabedoria baiana e vou ficar os 10 dias deitado, né? E aí fiquei. E aí nessa situação teve um lance muito engraçado, porque eu sou muito agitado. Então os meus alunos me imaginar deitado 10 dias numa cama, mesmo podendo sentar ou levantar, eu tinha que me forçar a ficar deitado para não abrir novamente o buraco, né, da fístula. E aí eu explico para eles que eu tive que aprender muita coisa, né, inclusive como fazer as minhas necessidades deitado. Né? E aí, assim, é uma coisa que não é tão fácil, mas na hora da explicação eu explico de um modo bem engraçado e falo para eles, olha, vocês têm que experimentar, chega em casa hoje, experimenta fazer isso, vai ser um aprendizado de vida incrível, né? Então, essas histórias que tenderiam a ser trágicas, mas a gente tira proveito delas. Música sobre os métodos físicos de separação de misturas. Outro funk. Outro funk. Então vamos de funk.
é a outra parte da matéria que também tem alguns nomes e os alunos sempre falam: Geórgia, é muita coisa para lembrar. E essa matéria, ela é muito importante para os alunos que se preparam para concursos a nível de ensino fundamental, né? O 9º ano se preparando para as escolas técnicas. Então, como é uma matéria muito recorrente, tem muitos pontos, aí vamos fazer uma música para eles lembrarem, né? Então, são vários métodos para separar 2 tipos de misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. E a música fica assim: se a mistura é homogênea... Vamos ajudar? Vocês conhecem. Então, ó, se a mistura é homogênea, eu vou destilar. Se a mistura é heterogênea, eu vou decantar. Vou filtrar, centrifugar, flotação, imantação, dissolução, sublimação. Aí volta. Se a mistura é homogênea, eu vou destilar. Se a mistura é heterogênea, eu vou decantar. Vou filtrar, centrifugar, flotação, imantação, dissolução, sublimação. Ó, uma reclamação que as músicas deles eu cantei. E eles ouvem isso. Gente, vocês não estão botando nem violão. Não, Nós estamos tímidos, né? Vou te dar uma mãozinha aqui para você ficar, né, sentir Como melhor. É que surgiu essa mão aí, gente? Isso aqui eu comprei para dar uma aula de neurociência e tem um experimento que a gente faz, que a gente esconde a mão da pessoa, pede para fechar os olhos e aí faz um carinho nessa mão de borracha, na outra mão para criar uma sensação de confusão cerebral. Só que ela acabou virando uma mão amiga, né? Já foi pedido em casamento, botaram anel aqui, pintaram a unha aí. No final das contas, isso aqui a gente usa muito para dar susto em aluno que está dormindo. Né? É sempre bem legal, né? Aquela mão, ele acorda, tem aquela mão na frente dele. Aquelas assim. aulas bem cedinho, Isso, né? né? Véspera de vestibular, todo mundo cansadão. Sempre tem uma técnica legal para acordar. Uma que eu adoro, por exemplo, principalmente quando a gente está falando de adrenalina, alguma coisa do tipo, eu começo a falar, vou falando mais baixinho, de repente você pega o apagador e bum, bate no quadro. Aí, tá vendo? Né? A adrenalina jorrou, né? A pupila dilatou e aí eu mostro as reações acontecendo ali. Né? Então, para acordar aluno também é muito bom, funciona que é uma beleza. Olha que engraçado, nós passamos um período de Copa do Mundo, né, em 2014, e nesse ambiente futebolístico, uma aluna dormiu na aula, e isso lá para o final do ano já, todo mundo bastante cansado, muitos exercícios, muito conteúdo, e aí eu quis acordar a aluna de maneira bem gentil, continuei falando para que ela não notasse, pela minha mudança de voz, que nós faríamos alguma intervenção no sono dela, e aí depois de ter parado de falar uns segundos, toda a turma gritou gol. Todo mundo uma vez, gol! A aluna levantou desesperada, olhando para um lado, olhando para o outro, e nunca mais, com certeza, ia ousar dormir na minha aula. Não que isso fosse um grande problema, mas o bom mesmo é aprender nas aulas. É uma forma de trocar energia ali, de fazer todo mundo ficar ligado, né? Porque depois desse gol, impossível dar aquela, né? Porque a gente fica pescando lambari, né? Aí acorda um pouquinho, porque falou um pouquinho mais alto, mas depois de um gol desse não tem como. Mais. Gente, parabéns. Obrigada por vocês terem vindo participar do programa Paraí, as atividades de vocês para estarem aqui com a gente, inspirando o pessoal que está em casa. Quer dizer, é possível os pais ajudarem seus filhos nas disciplinas com bastante imaginação, pegando uma música que gosta, que até quer ensinar para eles, né? Enfim, voltem sempre, tragam novidades, sucesso para vocês. Mais uma vez, obrigada. O nosso programa fica por aqui. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.alerj.rj.gov.br. Educação, se você não se envolver, não rola. Na segunda que vem, nós temos encontro marcado às 9 horas da noite. Eu te espero. Até lá! Seria um mundo sem nada, só com árvores, frutas, essas coisas. Mundo livre. Mundo que você não se preocupasse com nada. Você não tinha preocupação de violência, de nada. Não teria pessoas passando necessidade, todo mundo seria igual. Um igual aos outros. Porque nesse mundo, basicamente, ninguém ia ter nada. Eles são todos iguais.